Salve galera, o tema do vídeo de hoje é imperialismo ecológico, dependência e o anzol da direita. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. O seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, o nome desse vídeo ele faz referência a um trecho de uma música do cantor Criolo que fala novas embalagens para antigos interesses. É o anzol da direita que fez a esquerda virar peixe. Essa música, esse trecho do Criolo, essa reflexão, ela é muito boa, porque ela denota, aponta algo fundamental. A burguesia e seus intelectuais e aparelhos ideológicos, eles não atuam apenas divulgando as pautas e as perspectivas liberais, conservadoras, reacionárias. Eles também disputam por dentro, se apropriam, buscam esvaziar de sentido político, estrutural e revolucionário diversas pautas, bandeiras, debates e teorias das esquerdas. Eu já debati muito aqui no canal, em vários outros espaços, como, por exemplo, foi criado um antirracismo de mercado, a burguesia mundial, via FMI, Banco Mundial, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, e depois se espalhou a nível nacional, é muito forte hoje no Brasil, essa burguesia se apropriou da luta contra as opressões e passou a fomentar com muita força um antirracismo de mercado, um feminismo empresarial, uma perspectiva de combate à LGBTfobia a partir do pink money, a partir do dinheiro rosa, enfim. Leituras e linhas políticas de atuação liberais de combate às opressões. Combate entre aspas, evidentemente, né? No tema da emergência climática, da mudança climática, do desastre ambiental, da necessidade de mudar a relação ser humano-natureza, a burguesia e seus intelectuais não iam ficar de fora, né? Existe uma perspectiva ecológica liberal chamada de capitalismo verde que pretende afirmar que o problema não é o modo de produção capitalista, o problema não é o modo como a gente produz e consome. Não, o problema são excessos, são falhas, é um consumo não consciente, é um consumo e uma produção não sustentável e que a partir de mudanças pontuais, cosméticas, seja de indivíduos, famílias, empresas, dos governos de maneira mais geral, a gente consegue enfrentar o problema ambiental sem necessariamente enfrentar o capitalismo, né? Então aqui no Brasil, uma versão clássica dessa leitura é a Marina Silva. A Marina Silva é uma versão de capitalismo verde, ela defende sustentabilidade, ela defende ecologia, mas numa perspectiva liberal de mercado. Então, para Marina Silva não se trata, por exemplo, de acabar com o modo de produção capitalista que tem seu interesse guiado pelo lucro e, consequentemente, tudo é secundário. Não só a natureza, como a vida humana. Não é essa a questão. A questão para eles é inserir toques de sustentabilidade, de mercado verde dentro do capitalismo. Essa perspectiva ela é bem conhecida e até criticada, né? Volta e meia se lembra da famosa frase do Chico Mendes. Chico Mendes, inclusive, que era comunista, Chico Mendes não era socialista, Chico Mendes não era ecossocialista, Chico Mendes era comunista, e o Chico Mendes falou que ecologia sem luta de classes é jardinagem. Né? Sindicalista, lutador social Chico Mendes. Só que existe uma outra dimensão desse ambientalismo liberal que, ao meu ver, a gente presta menos atenção nos debates cotidianos, que é o imperialismo ecológico. Que note, o problema ambiental é um problema global, né? Não é um problema só de cada país tomado individualmente. E as soluções para o problema ambiental têm que ser globais, têm que ser numa escala mundial da economia. E aí os países centrais do capitalismo, como os Estados Unidos, como a Europa Ocidental, particularmente a Alemanha e a França e vários outros, procuram defender um discurso ecológico, mas usando como arma contra a superação da dependência e do subdesenvolvimento dos países pobres, dos países do terceiro mundo, dos países do sul global, ou então, de maneira mais tática e imediata, contra os governos progressistas e de esquerda, inviabilizando qualquer projeto de redução da pobreza, da miséria e da desigualdade. Porque, note, o sistema capitalista global ele tem séculos de estabelecimento se você considerar a partir do processo de acumulação primitiva de capital.
A diferença de capacidade industrial, produtividade, domínio científico-técnico, complexidade produtiva entre os países centrais do capitalismo e os países periféricos, ela tem uma longuíssima duração histórica e reverter essa configuração não é um processo fácil. Então, como disse o Raul Prebisch da CEPAL no famoso informe sobre as economias latino-americanas, os países periféricos têm como característica serem produtores de produtos primários, de bens de baixa complexidade que são exportados para os países centrais do capitalismo. Esses países centrais processam esses bens, matérias-primas, produtos e vendem na forma de manufaturas de produtos industrializados de mercadorias de alta complexidade. Portanto, na imensa maioria dos países do sul global, qualquer governo de esquerda, revolucionário, progressista, marxista, socialista, enfim, que alcance o poder político ou chegue ao governo via uma eleição burguesa, ele vai lidar de maneira imediata com a economia monoprodutora, extrativista, uma economia de baixa complexidade. Então, quando o Evo Morales ganhou a primeira eleição na Bolívia, por exemplo, a Bolívia não tinha nada. Um país ultra miserável, destruído, e a riqueza da Bolívia basicamente era o gás natural. Então, para promover os processos de mudança social, de combate ao analfabetismo, ampliação do acesso à saúde, à educação, à cultura, à construção de moradia, você precisava centralizar e nacionalizar o gás natural, fazer dela uma riqueza fundamentalmente pública, explorada pelo Estado, e a partir disso repartir a renda entre as classes populares e as camadas médias para solidificar um bloco no poder. Mesma coisa na Venezuela com petróleo, a mesma coisa no Equador também com petróleo, por aí vai. Assim como em vários países africanos, como é o caso de Gana, as principais riquezas do país estão na agricultura, né? Como o cacau. Então, inicialmente, todo o projeto de transformação vai passar por uma exploração disso. Por mais de esquerda que seja esse projeto, ele vai ser extrativista. Ele vai ser monocultor, mas o caráter crítico é justamente buscar, a partir da exploração dessa riqueza, já com preocupações ambientais embutidas, caminhar para modelos de transição produtiva, energética e de consumo, para não perpetuar e reproduzir a condição monoprodutora e extrativista, coisa que, por exemplo, o Brasil não fez, né? Nos governos do PT, a desindustrialização do Brasil e o caráter dependente e subdesenvolvido da formação social foi aprofundada e não combatida, o que foi diferente da Bolívia. A Bolívia, depois de anos de governo Evo Morales, do governo do MAS, o movimento ao socialismo, é um país menos extrativista e com maior complexidade produtiva do que era no começo do período Evo Morales. A Venezuela é outro caso à parte e por aí vai. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: é muito comum instrumentalizar um discurso ambiental para combater esses governos e projetos políticos na periferia do sistema capitalista, em que, na verdade, você está negando o direito de soberania popular. Você está negando o direito de repartir a riqueza entre a classe trabalhadora. Você está negando o direito do uso estratégico dessas riquezas naturais para garantir capacidade efetiva de exercício da soberania nacional nos países periféricos. Então se faz isso a partir de um discurso ambiental abstrato, em que parece que todo mundo é responsável em igual medida pelo desastre ambiental e climático que a gente vive, o que é falso, que os países centrais do capitalismo, eles poluem muito mais, eles consomem muito mais e eles são o centro do sistema produtivo. Então qualquer mudança radical no padrão de relacionamento ser humano-natureza a nível global, o centro de transformação é o norte global. É os Estados Unidos, é a Europa Ocidental, é o Japão, é a Coreia do Sul. Os Estados Unidos, por exemplo, são dos maiores poluidores e consumidores do mundo. O padrão destrutivo de consumo do capitalismo tem seu foco nos Estados Unidos, percebe? Então se cria um discurso abstrato em que todo mundo é igualmente responsável e o discurso de preservar o meio ambiente, o discurso da ecologia, o discurso anti-combustíveis fósseis acaba sendo instrumentalizado como elemento de reforçar a dependência e o subdesenvolvimento, mantendo o domínio, mantendo e aprofundando o domínio do imperialismo. É por isso que, se o Chico Mendes falou que ecologia sem luta de classes é jardinagem, eu acrescento: ecologia sem luta de classes e sem anti-imperialismo não é só jardinagem, como é inimiga
do verdadeiro enfrentamento ao problema ambiental e climático que a gente vive nesse século XXI. Então, todo discurso ecológico que não leve em consideração a divisão internacional do trabalho, que não leve em consideração a desigualdade entre norte e sul global, que não leve em consideração os debates sobre imperialismo, os debates sobre dependência e sobre os diferentes padrões de consumo e capacidade produtiva no mundo, é um discurso que é, no melhor dos casos, ingênuo, no pior dos casos, equivocado, reacionário, antipopular e pró-imperialista. E aqui, note, o imperialismo ele é muito esperto, né? Porque durante muitos anos, várias ONGs dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, levantaram esse discurso abstrato, né, em defesa da ecologia, sem considerar a questão do imperialismo. Algo muito, muito comum. Então, você vê um país, uma Noruega, por exemplo, uma Suíça, uma Dinamarca, defendendo o meio ambiente e defendendo a ecologia, enquanto pratica o que se chama de racismo ambiental, que eu não gosto desse termo. Para mim é imperialismo puro e simples, que é: o país se coloca como exemplo de preservação ambiental, a Noruega, por exemplo, mas tem empresa da Noruega poluindo na Amazônia. Tem empresa da Noruega poluindo no norte do Brasil. Tem empresa da Noruega poluindo na Bolívia. Então, eles tiram do seu território nacional os empreendimentos de maior impacto ambiental para a saúde e dos mais baixos salários, inclusive, que necessitam de mão de obra, força de trabalho menos qualificadas, jogam para a periferia, apresentam como exemplo de comportamento ambiental e olham para os países periféricos e dizem assim: ó, por que vocês não seguem o nosso exemplo? E ainda tem gente de esquerda que vai babar depois da Noruega, a Finlândia, dizendo que eles são exemplo do capitalismo que deu certo, do socialismo democrático e por aí vai, né? Falta Lenin, né? Que Deus perdoe essas pessoas ruins, como disse o imperador Adriano. Mas veja, o imperialismo ele não só promove muitos esses debates na academia, na política e via ONGs no centro, como ele também passou a ser mais esperto. Ele começou a promover cada vez mais internamente nos países dependentes e periféricos movimentos ambientalistas liberais abstratos que desconsideram a questão do imperialismo e da divisão norte e sul global e são instrumentos diretos para não só fazer com que a população trabalhadora se aproprie dessas riquezas nacionais, como facilite a entrega para as multinacionais. O último exemplo e mais marcante é do Yacu Pérez, no Equador. O Yacu Pérez ele foi candidato à eleição no Equador, ficou em terceiro lugar. E aqui detalhe, eu estou gravando esse vídeo antes do resultado do segundo turno, então eu não vou comentar o que o Yacu Pérez vai fazer de acordo com o resultado, especialmente se o candidato do correísmo, tá aparecendo a foto dele aqui, ganhar a eleição, porque eu tô gravando esse vídeo agora, dia 31 de março, então, enfim, não vou pegar esse resultado. Mas o Yacu Pérez ficou em terceiro lugar. E aí, quem é o Yacu Pérez? Era um cara político há um bom tempo, que nunca teve reivindicação de identidade indígena, aí, de repente, ele passou por uma transformação, virou índio, vocês estão vendo aqui a foto do antes e do depois, mudou o cabelo, mudou as roupas, mudou a indumentária, mudou o nome, inclusive, tal, e passou a se apresentar como representante dos povos indígenas, assumiu um discurso violento contra extrativismo, contra a mineração, contra petróleo e por aí vai, contra o desenvolvimentismo. E aqui note, o extrativismo ele é uma desgraça. A mineração ela é uma desgraça. A gente tem que superar isso. Isso não está em questão, percebe? O desenvolvimentismo ele não é alternativa para os povos da América Latina. Tudo isso para mim é consenso. O X da questão é como a gente vai superar isso. Por que dizer assim, tem que acabar o extrativismo, tem que acabar... Massa, tudo bem, vai acabar como? Não dá para, por exemplo, uma economia como o Equador não explorar o petróleo. A economia não tem nada. É uma economia de baixíssima complexidade produtiva, é uma economia quase monoprodutora. Então dá para... Hoje nós decidimos que amanhã a gente vai parar de explorar o petróleo e vai acabar a mineração no país. Dá para fazer isso? Não dá. Então o Yacu Pérez assume um discurso ambientalista, abstrato, criminaliza todas as esquerdas da América Latina. Então o cara pediu a prisão de Lula, e não que Lula seja exemplo de esquerda, nem Lula nem Dilma, nem é isso, viu? Mas o cara pediu a prisão de Lula,
O cara torceu pelo golpe, apoiou o golpe contra Dilma em 2016. O cara pediu a prisão de Dilma. O cara pediu a prisão de Cristina Kirchner, comemorou a vitória de Maurício Macri na Argentina. O cara vive pedindo a derrubada do governo bolivariano na Venezuela e a prisão de Maduro. O cara pediu a prisão de Rafael Correa, comemorou a criminalização, a guerra jurídica contra o Rafael Correa. O cara comemorou o golpe na Bolívia em 2019. Pediu a prisão de Evo Morales e Álvaro Garcia Linera, que era o vice de Evo Morales, que foram derrubados pelo golpe, apoiou o governo golpista. O cara tem ótimas relações com os Estados Unidos, ótimas relações com a União Europeia, inclusive, para ele, durante a eleição, ele declarou que não está em questão desdolarizar a economia do Equador, porque a economia do Equador é uma economia dolarizada, né? O dólar é a moeda nacional, e isso dá um poder de controle sobre o imperialismo na economia do Equador descomunal. Para Yacu Pérez não está em questão combater o poder do dólar na economia, também não está em questão desmontar a amarração neoliberal. Para o Yacu Pérez, o grande inimigo é as esquerdas da América Latina, o bolivarianismo, os desenvolvimentistas e o extrativismo, a mineração de maneira abstrata. Mas tudo bem, o Yacu Pérez propõe o quê? Ele propõe uma coisa que ele assume um discurso de bem viver de maneira reacionária, né? Porque o bem viver ele não é uma proposta política reacionária, mas na forma como o Yacu Pérez apresenta é uma proposta reacionária, que é como se fosse uma espécie de voltar a viver numa espécie de civilização pré-capitalista, né? Então todo mundo vai se reencontrar com a Pachamama, vai viver na plenitude, nas florestas e pá. Diz que é socialista, não fala como, fala não, empresa para os trabalhadores, padrão ambiental, os trabalhadores controlando as empresas. Um discurso bem abstrato, muito comum, inclusive nas universidades e na boca de vários marxistas. E não é anti-imperialista. Então veja, o cara é inimigo das esquerdas, o cara tem ótima relação com o imperialismo, teve encontros com o embaixador dos Estados Unidos, o cara, inclusive, tem uma relação de certa idolatria com os símbolos da política institucional estadunidense. O cara não tem discurso anti-imperialista, o cara é contra qualquer tipo de unidade latino-americana, é inimigo de Cuba também, esqueci de falar, inimigo de Cuba, chama Cuba de ditadura e por aí vai. É anti-chinês também, a China é um inimigo, e aí vive com um discurso anti-chinês, mas gosta da União Europeia, gosta dos Estados Unidos, para ele não existe imperialismo, mas é socialista, bem viver e tal. Aí apresenta um discurso abstrato, um discurso fácil, expõe cada uma das contradições do correísmo, que está longe de ser, para mim, qualquer exemplo de governo progressista, de governo de esquerda, muito longe mesmo das experiências mais avançadas do chamado ciclo progressista, Venezuela, Equador e Bolívia. Para mim, o Equador é o que tem mais problemas, mais limites, e o Rafael Correa, eu estou longe de ter a simpatia que eu tenho, por exemplo, pelo Hugo Chávez, ter por ele, muito pelo contrário. Para mim, dos três líderes, o Rafael Correa é um que eu não reivindico enquanto figura de esquerda. Reivindico o Hugo Chávez, com alguns limites, o Evo Morales, mas não o Rafael Correa. Mas, em vez de você enfrentar essas contradições do correísmo para avançar, para cobrar um projeto mais radical, mais revolucionário, mais popular, com maior capacidade de transformação estrutural, o Yacu Pérez faz um discurso abstrato, um discurso fácil, né? E como resposta a isso, a alternativa é uma defesa reacionária de uma economia desmodernizada, sem nenhuma alternativa concreta e totalmente entregue ao imperialismo. E aí eu digo que isso é um anzol da direita que fez a esquerda virar peixe, porque o cara teve apoio de largos setores da esquerda equatoriana, inclusive do Partido Comunista Marxista-Leninista do Equador. O pessoal fala assim, quando eu fiz esse debate, não, é porque o governo Rafael Correa perseguiu os comunistas. Perseguiu os comunistas, é verdade. Mas nem por isso, porque o governo Rafael Correa perseguiu os comunistas, vai se apoiar um candidato reacionário, né? Que é anti-Cuba, que é anti-esquerda, que é anti-socialismo, que é anti-marxista, que é anti-comunista, sabe? Aqui no Brasil, por exemplo, o Yacu Pérez recebeu apoio dos companheiros e companheiras do PCR e da UP, da Unidade Popular pelo Socialismo. Inclusive, questionei muito na internet, nos debates, nos espaços. Vem cá, como é que é, velho? Comunista, socialista apoiando um candidato reacionário, um candidato pró-imperialista, um candidato que é aliado dos Estados Unidos, um candidato que é anti-Cuba. Teve apoio também do MEIS, Movimento de Esquerda Socialista, que é uma tendência do PSOL, que é famoso, por exemplo, pela Luciana Genro e pelo Roberto Roboina. Então, veja que engraçado, né?
o PCR/P, que são marxistas-leninistas e alguns chamam de stalinistas, outros os trotskistas morenistas com a mesma posição, apoiando o mesmo candidato. Então mais apoiou porque o Yacu Pérez para eles é ecossocialista e tal. E no site da Insurgência, que é outra tendência do PSOL, com importância grande dentro da conformação de forças do PSOL, também eu vi textos apoiando o Yacu Pérez. Aí eu não sei se a Insurgência, enquanto tendência, apoia. Então veja, até no Brasil esse sujeito conseguiu apoio. E aí esse sujeito, quando ele ficou em terceiro lugar, ele falou que era fraude a eleição, veja, parece Aécio Neves, né? E pediu um golpe militar. Atenção, o Yacu Pérez, esse ecologista imperialista, com um discurso reacionário, anticomunista no Brasil, recebeu apoio do PCR/P, do MES e de algumas figuras da insurgência. Depois de perder a eleição, não ir para o segundo turno, ele pediu um golpe militar para o exército equatoriano. Saca? E aí é impressionante como esse cara conseguiu ter respaldo de esquerda. E pior, teve censura porque não pode criticar o Yacu Pérez. Que censura foi essa, Jones? O jornalista Ben Norton, do site The Grey Zone, publicou uma matéria muito boa, muito ampla, sobre o Yacu Pérez e as políticas e as ideias dele liberais, pró-imperialistas, anticomunistas e por aí vai. Isso foi publicado na Monthly Review. A Monthly Review é uma famosa e prestigiada revista. Depois, a Jacobin, da América Latina, publicou um artigo muito bom do Denis Rogatchuk, um artigo analisando a conjuntura no Equador, os atores políticos dos partidos e comentando também sobre o Yacu Pérez. Aí, teve uma carta de acadêmicos do mundo inteiro, acadêmicos de peso, acadêmicos famosos, vários acadêmicos do Brasil, inclusive acadêmicos de respeito mundial, como a Judith Butler, que assinou essa carta, em que eles pediam o quê? Censura. Pediram para a Monthly Review não publicar o artigo do Ben Norton criticando o Yacu Pérez, e a Monthly Review teve uma postura, a meu ver, lamentável, que ela aceitou essa pressão por censura acadêmica e apagou o artigo criticando o Yacu Pérez, e fizeram uma pressão gigantesca em cima da Jacobin, da América Latina, e do Denis, do autor do artigo, para apagar o artigo. E o pior, chamaram quem criticou Yacu Pérez de racista, machista, misógino, anti-indígena, desenvolvimentista, industrialista, produtivista, stalinista. Chamaram de stalinista, porque tem que ter, né? Ou tem o stalinismo no meio, ou no começo, ou na ponta, mas tem que ter um stalinista. Ou seja, em vez nessa carta aberta de vários intelectuais famosos, cabeções, doutores, prestigiados, vários livros publicados, em vez deles debaterem os argumentos que o Ben Norton apresentou, inclusive o artigo do Ben Norton está publicado em português, saiu no Lavra a Palavra, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá aparecendo aqui a imagem. Em vez deles rebaterem os argumentos do Ben Norton, mostrarem onde o Ben Norton está errado, em vez deles rebaterem os argumentos do Denis, do artigo que saiu na Jacobin, sabe o que foi que eles fizeram? Pediram censura. E aí, poucos dias depois que saiu essa carta pedindo censura, aí aparece o Yacu Pérez pedindo um golpe militar no Equador, dizendo que teve fraude na eleição e que era para ele estar no segundo turno. Aí eu fiquei, né, curioso como eu sou, nas redes sociais de algumas figuras que assinaram essa carta para ver qual era a declaração deles. Teve declaração? Ah, teve não. Veio um gritante silêncio. Saca? Então, a gente tem que pensar e avaliar muito bem. Todo debate ambiental, ecológico, que não estiver correlacionado com um programa de ruptura com o capitalismo, com a defesa do socialismo e com um fino e antenado debate anti-imperialista em prol da soberania nacional dos povos dominados e explorados, da desigualdade norte e sul, é um programa perigoso e é um programa que, em última instância, acaba servindo os interesses do sistema político-econômico que está destruindo o planeta Terra. E o Yacu Pérez é só um exemplo. O Brasil, a gente teve a Marina, terceira candidata em eleição, né? E a gente tem que ficar ligado nisso. Então, lembre-se sempre do verso do crioulo.
Novas embalagens para antigos interesses. É um anzol da direita que fez a esquerda virar peixe. A gente não pode virar peixe. A gente tem que perceber os antigos interesses das novas embalagens e combater e defender um programa de resposta à questão ambiental revolucionário, radical e anti-imperialismo, ou como diria a grande Jordi Dean, um leninismo ecológico. Inclusive, esse artigo é o melhor artigo em português que eu li nos últimos tempos de uma abordagem marxista-leninista da questão ambiental. Tá aparecendo o nome aqui, Ruína ou Revolução. Eu recomendo muito, por favor, que vocês leiam esse artigo para a gente pensar concretamente a luta de classes em todas as suas dimensões, inclusive na dimensão ecológica. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, olhar os cursos do Classe Esquerda, ouvir os episódios do Revolu Show, os cupons de desconto, os livros que estão aqui para venda, esse negócio todinho que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.